No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rural de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo domingo para você que está nos acompanhando aqui através da nossa sintonia. Eu sou Luísa Gualberto e estamos chegando até você com mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 6 de abril de 2025, primeiro domingo do mês de abril. E hoje no nosso programa vamos falar sobre os 95 anos do Colégio Marista de Natal. E o nosso convidado é o diretor da instituição, o irmão Luiz André, que é da congregação Marista. Um ótimo dia, irmão Luiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, principalmente quem nos assiste através das redes sociais, que escuta essa rádio tão importante como veículo de evangelização para a nossa arquidiocese. Como Marista, estamos muito felizes em estar aqui com vocês, participando desse programa que ajuda a edificar a dimensão da família como espaço evangelizador, como a primeira igreja doméstica, né? Então estamos felizes para estabelecer esse diálogo e celebrar esses 95 anos do Colégio Marista de Natal. Pois é, irmão, a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa história, né, de 95 anos, uma instituição que já é um ponto forte, né, da nossa cidade, né, uma instituição marcante. E aí vamos falar um pouco mais, aprofundar aqui ao longo desse programa, vamos falar sobre essa data tão importante. E aí, para iniciar essa nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual a relação da congregação, né, marista com a educação. Nós somos herdeiros de uma promessa, não é? Nosso fundador, ele devoto de Nossa Senhora, fazia parte de um grupo de sacerdotes franceses que desejavam criar uma ordem inspirada nos jesuítas, chamada Sociedade de Maria, para propagar a devoção a Nossa Senhora em todos os continentes. Mas o padre Champagnat tinha um desejo em seu coração de criar uma congregação de irmãos para evangelizar por meio da educação. E o padre Champagnat volta ao santuário de Fourvière, na França, e faz uma promessa de criar uma congregação que educasse crianças e jovens. Mas de onde vem esse desejo, né? O padre Champagnat é fruto da pós-Revolução Francesa e que teve uma péssima experiência educacional. Então, um ato de grande agressividade do educador, que bate no rosto da criança, né? Por ter respondido no lugar do coleguinha, ele diz assim: eu não quero estudar neste colégio. E aí ele repensa em toda a sua trajetória de sacerdote e na sua formação inicial, uma escola que pudesse evangelizar e educar através do amor. E o padre Champagnat diz pra gente assim: a educação marista, ela é uma obra de amor e é o grande pilar do nosso fazer pedagógico. Então a gente nasce no coração de Maria e o Colégio Marista se torna esse espaço de educação de crianças e jovens a partir do modelo de Nossa Senhora. Ela é que é a grande referência para nós educadores. E a escola, né, ela se espalhou, obviamente, por todo mundo. Se não me engano, aqui no Brasil tem mais de 20 colégios, né? No Brasil, hoje, nós temos 98 colégios. Muito mais. Temos 3 grandes universidades. A Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sim, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também a Universidade Católica de Brasília, em parceria com outras congregações. E se tornou realmente uma referência, né, na educação, não só a educação convencional, né, mas também a educação religiosa. E aí, irmão André, conta pra gente um pouquinho, né, de forma resumida, né, eu sei que é uma história, assim, certamente bem extensa, né, mas devido ao tempo que a gente tem aqui no programa, né, mas de forma resumida, como é que foi esse processo de chegar daqui a Natal, né? Inclusive, antigamente se chamava Colégio Santo Antônio, né? Não era nem Colégio Marista. Perfeito. Nós somos frutos do sonho de um grande bispo que nós tivemos na nossa arquidiocese, chamado Dom Marculino Dantas. Dom Marculino, em 1929, chega, né?
tem a nomeação, chega ao Rio Grande do Norte, a esse episcopado aqui, e ele já tem no seu coração o desejo de trazer os irmãos maristas. E nós chegamos em 2029, o primeiro irmão para assumir o colégio, que assumiria em 1930, mas a gente chega para alimentar esse desejo de Dom Marcolino. E quando a gente se depara com o Natal, quem vai nos acolher são os monges, os frades franciscanos do convento Santo Antônio. Então a gente não tinha onde morar, a gente não tinha para onde ir, e lá a gente é bem recebido pela família franciscana, e como gesto de carinho e fraternidade, a gente nomeia o Colégio Marista, Colégio Santo Antônio, representando essa gratidão pela acolhida dos franciscanos e aos maristas no início da nossa obra. Inclusive lá já funcionou, né? O colégio? Nós iniciamos ali essa experiência com as crianças, e é engraçado, assim, é muito simbólico que nós começamos no ano de 1930 com 98 alunos. No dia 2 de fevereiro de 1930, 98 alunos estavam inscritos para iniciar o ano letivo. Deles, 53 seriam internos, iriam morar dentro do Colégio Marista. Sim. Então, para os antigos que lembram da expressão internato, os alunos vinham do interior para morar dentro do colégio. E os demais eram semi-internos, vinham, passavam um dia e voltavam para casa. Muito bem. Inclusive, do Heitor, né, o nosso arcebispo emérito, foi aluno do colégio. Né? Um spoiler importante, muitos bispos que saíram dessa terra sagrada, né, banhada pelo sangue dos nossos mártires, tiveram sua presença dentro do Colégio Marista. Então, ou como capelão, né? Sim. E a gente tem histórias de padres que se tornaram bispo, como também ex-alunos, como Dom Eugênio Salles, que também Dom Heitor, que foram ex-alunos do Colégio Marista do Natal. Muito bem. Aproveitando, o senhor poderia falar alguns outros ex-alunos, né, que passaram pela escola, assim, que marcaram a época? Nós temos Dom Costa, Dom Heitor, Dom Canindé não foi ex-aluno, mas foi responsável, né, pela a comunidade religiosa na dimensão da pastoralidade. Sim. Então foram homens que fizeram história dentro da nossa instituição. Muito bem. E hoje em dia a congregação ela funciona ali no terreno, né, da própria escola. Hoje como é que está a missão, né, aqui em Natal da congregação? Hoje no Colégio Marista do Natal a gente tem uma média de 3.000 alunos, né, no turno matutino e vespertino. Nós temos uma comunidade religiosa composta por 3 irmãos. Eu estou na direção do colégio, na animação da comunidade religiosa. Temos o irmão Nelson, que faz parte da comunidade religiosa e atua na educação infantil. Nós temos também o irmão Eduardo Amorim, que é responsável pela parte cultural e trabalha no Centro Cultural Irmão Eduardo Amorim. Dentro, né, dessa presença, há 3 anos nós inauguramos um novo prédio da educação infantil, em que a gente denomina como Maristinha. Sim. Então a gente tem esse marco já na preparação dos 95 anos do Colégio Marista de Natal. Muito bem. Irmão André, o senhor já está à frente, né, na direção há cerca de uns 4 anos, isso, né, por aí. E como é que o senhor tem percebido, né, o papel da escola nesse sentido, não só da educação convencional, né, mas também dessa formação religiosa? Perfeito. Ao longo destes 95 anos, eu costumo dizer que a gente não consegue perceber ou compreender a dimensão da educação no Rio Grande do Norte sem falar das congregações religiosas. Sim. E o Marista, né, ele tem essa presença e essa marca. Por quê? Porque nós somos a primeira escola a trazer para o Rio Grande do Norte, a partir do irmão Chagas, a presença de mulheres, porque até então o Colégio Marista era composto só por homens. E aí começa o colégio misto. Sim. Nós vamos introduzindo também na nossa pedagogia, como a primeira escola, a ter os seus laboratórios como espaço de aprendizagem. E aí o famoso irmão Arthur, que foi diretor do nosso colégio, ele traz para Natal as primeiras avaliações em gabarito. Irmão Arthur foi uma referência na educação do Rio Grande do Norte como professor de biologia, e ele traz para o Rio Grande do Norte novas metodologias. Então hoje
nós somos parte dessa história da educação do Rio Grande do Norte. Eu costumo dizer que nós não nos fazemos gestores empresários da educação. A nossa escola, ela surge a partir da intuição de um santo, e temos hoje no Rio Grande do Norte essa contribuição. Então, se a gente olha para a dimensão médica, para a dimensão jurídica, para a dimensão política do nosso Estado, muitos líderes que temos hoje na sociedade, tanto na dimensão civil como na dimensão religiosa, foram frutos dessa educação marista. Sim. Esse zelo, essa capacidade de se renovar. A gente sabe que o mercado educacional do Rio Grande do Norte está muito aquecido, o surgimento de novos grupos, mas a educação católica, que é o braço da igreja na educação, permanece fiel, tendo esse espaço de conhecimento como espaço de evangelização. Muito bem. E aí agora uma pergunta assim, pessoal, como Perfeito. é que se deu esse chamado para o irmão André ingressar nessa congregação que é voltada à educação? Há 2 anos eu me tornei cidadão natalense, Sim, né? E para sim. mim foi o maior presente que eu recebi nesta terra que eu tanto amo, não é? A minha vocação, ela surge na igreja, tá? Eu venho de uma família muito católica e minha trajetória, ela acontece dentro da igreja. Então, eu fui coroinha, participei de grupo de jovens e eu estudei no colégio religioso das Irmãs Franciscanas de Maristela. Sim. E a diretora tinha um tio que tinha sido irmão marista. E ela estabelece esse diálogo com a congregação marista. E uma vez eu encontrei o irmão Gesso, que hoje mora em Maceió. Ele, numa experiência com os jovens, no meio de uma quadra, ele disse: não, eu quero ser como aquele homem. E fui trazendo essas vivências e fazendo a minha jornada vocacional. Então, é a partir da igreja, e aí o papel da igreja no discernimento das juventudes para a vocação à vida religiosa e sacerdotal é fundamental. Então, foi lá, junto com as congregações religiosas, junto com os padres, que esse despertar vocacional aconteceu. E hoje, quase chegando a 25 anos de vida religiosa, me sinto feliz em estar no meio dos jovens. O irmão marista, ele é um apóstolo da juventude. Então, eu concebo a minha missão como ministério, né? Sim. A gente vivenciou ontem aquele evangelho que, para mim, ele é um divisor de água. Se você pudesse me perguntar qual é a missão hoje de um gestor, de um diretor de um colégio marista, é fazer um mergulho nessa experiência do Pai Misericordioso. As juventudes e as infâncias pós-pandemia têm desenvolvido muitas dificuldades na dimensão emocional. E qual é o papel nosso enquanto gestor? Abrir os braços e acolher, como aquele pai fez no evangelho de ontem, e depois a gente vai constituindo relações, vínculos e retomando a caminhada. Muito bem. Irmão André, o senhor vai continuar aqui com a gente, assim como você que nos acompanha de casa, do trabalho, também do seu deslocamento. Não sai da Rural de Natal FM, vamos a um rápido intervalo, mas antes da gente sair, eu quero convidar você que ainda não tem o nosso aplicativo no seu celular, no seu smartphone, tablet, só baixar gratuitamente na sua loja de aplicativos. Você vai buscar por Rural de Natal FM na Google Play ou também na App Store. É um aplicativo totalmente gratuito e você pode ter sempre à mão a nossa programação aqui da Rural de Natal FM. Não sai da nossa sintonia que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 6 de abril de 2025. Hoje estamos conversando com o irmão Luiz André, que é o diretor do Colégio Marista de Natal, instituição que está completando 95 anos aqui na nossa cidade. No primeiro bloco a gente falou um pouco dessa relação, não é, irmão? Sobre a congregação, em relação à educação. Falamos um pouco aí como é que foi esse processo de chegada, não é, da escola aqui
na nossa cidade. E nesse segundo bloco eu queria que a gente começasse falando sobre essa mudança de época, né? Assim, a instituição é uma instituição quase centenária, né? 95 anos, certamente viveu muitas mudanças, né? Ao longo desses anos, para chegar até agora, né? Em 2025, também uma era digital, né? Então acredito que a escola também teve que se adaptar para poder viver todas essas realidades. Nós somos uma congregação que temos mais de 200 anos de fundação, né? E a gente sabe que, historicamente, as congregações que não conseguem se refazer, atualizar o seu carisma, ela vai perdendo a sua força ao longo da história. Sim. Então, nós maristas somos uma congregação que nasceu depois da Revolução. Então, estar atento aos sinais dos tempos é fundamental, não é? Ao longo dos anos, né, desses 95 anos, o Marista, como eu já havia falado, trouxe para o mundo da educação no Rio Grande do Norte algumas perspectivas muito importantes nessa dimensão de habilidades e competências dentro do mundo da educação. E aí gostaria de fazer um resgate muito interessante. Nós temos um mundo educacional hoje que a gente poderia ter um marco de referência à pandemia. Sim. Né? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma compreensão e que a gente já vinha fazendo há muitos anos. Com a chegada da pandemia, a gente dorme no presencial e a gente acorda no online, não é? E depois de um certo tempo, a gente vai também entendendo esse movimento da pedagogia na perspectiva híbrida. E a educação, ela foi muito afetada com a pandemia. E hoje, eu costumo dizer que essa geração pós-pandemia traz na sua dimensão humana alguns aspectos muito importantes que a gente não pode deixar de lado. Uhum. Então, quando a gente tem, o ano passado, no Rio Grande do Norte, a primeira lei sobre o uso do celular, essa lei ela foi pensada dentro do Colégio Marista. A gente atento a essa relação dos jovens com as novas tecnologias, a gente chamou deputados, ex-alunos, pensadores, estudiosos, para a gente pensar como ajudar as famílias e aos espaços de educação sobre o uso do celular. Então, nós estamos o tempo todo nos conectando com essa realidade para dar respostas atuais. E o Marista traz essa perspectiva da inovação, de trazer para o cenário educacional respostas atualizadas para que a gente possa continuar sendo essa referência dentro do Rio Grande do Norte. Pois é, e até aproveitando isso que o senhor falou, recentemente eu participei de uma palestra com uma psicóloga que tem atuação nessa área, né, da infância e adolescência, e ela falando justamente sobre o impacto da pandemia, né, no uso excessivo de telas, né, e tudo. Muitas crianças nasceram nessa época, né? Inclusive agora nesse ano de 2025 está sendo dado início a uma nova geração, a geração alfa, que é dos nascidos a partir de 2025, né? E aí, como é que vocês também têm lidado com essas realidades, não é, irmão? Crianças que nasceram nessa época da pandemia, que infelizmente esse contato social teve que cessar por um tempo, né? E terminaram ficando muito imersas, né, nessa realidade digital. E aí, como é que a escola também tem lidado, né, com essas realidades? Eu acho que é um desafio, né? Perfeito. Muito grande. Você que nos escuta e que está nos assistindo e que tem contato com alguma criança ou adolescente, você sabe que o desafio da ansiedade é algo que a gente tem discutido muito, né? E mudar cultura requer tempo. Então, vocês sabem que hoje os nossos jovens, eles têm mergulhado nesse universo da trend, sim, dos likes, verdade, que são universos que levam o jovem a ter atitudes, né, que não pensam sobre a consequência. Então, quando a gente discutiu esse papel do uso do celular, me chamava a atenção o grau de ansiedade que as crianças e adolescentes ficavam por não ter acesso direto a esse espaço, né? O que a pandemia diz pra gente? Essa nova geração, ela precisa reaprender a ressocializar, a viver em sociedade, a conviver em grupo. E onde é que acontece nessa sociedade marcada por grandes edifícios, né?
E como é que a gente vai ajudar essas crianças e adolescentes a socializar? Então, daí o papel da escola hoje, da educação básica, que para além dos conhecimentos, né, cognitivos, a gente precisa ajudar as crianças e os jovens a ressocializar, ao convívio em grupo. Um outro aspecto importante que é a dimensão da evangelização. Sim. Eu costumo dizer que o ano de 1936 foi um marco para o Marista. Por quê? Porque nós temos ali os primeiros projetos pastorais do Colégio Marista. Nós começamos a instituir o Sagrado Coração de Jesus para os adolescentes e para as crianças. Foi o ano que Dom Marculino realizou a primeira Eucaristia de todas as crianças e, nessa sociedade urbana, a gente precisa discutir a dimensão da territorialidade pastoral. Sim. Antigamente, a gente tinha essa ideia rural, não é? Assim, eu moro no bairro tal, a minha paróquia de referência é tal. Não. Hoje, as pessoas vão para uma dimensão pastoral a partir da identificação. E muitas vezes, as crianças e os jovens que as paróquias não conseguem atingir está dentro do Colégio Marista de Natal, porque às vezes não existe uma vivência paroquial. Então, essa dimensão eclesial, ela é muito importante. Porque muitas vezes os alunos só têm contato com o sagrado dentro de uma escola católica. Verdade. Então a gente também tem esse braço da evangelização, a gente atualiza o nosso jeito de evangelizar por tantos programas, não só na dimensão pedagógica, cognitiva, mas também na inovação dos projetos pastorais. Muito bem. E aproveitar já que a gente está assim nesse embalo, né, falando sobre desafios, na sua visão, irmão André, hoje para a educação, de um modo geral, né, quais são os maiores desafios? A gente já falou aí dessa questão do digital, né, mas acredito que tem outros também, né? Eu queria trazer 3 elementos muito importantes, né, que é garantir a formação continuada de todos os nossos colaboradores, porque nós temos uma identidade. O que se faz na escolar não serve para o Colégio Marista, porque nós temos uma espiritualidade e uma pedagogia própria. Então, essa dimensão da formação dos colaboradores é fundamental. Um outro aspecto que eu queria trazer é a relação família-escola. Não existe 2 lados. Existe um único lado, que é ajudar aos jovens a fazer o seu processo formativo. Então, essa relação família-escola é fundamental. E não dá para a gente fazer uma escola na perspectiva gourmetizada, não é? Eu vou me servir do Marista aquilo que me agrada. Não, Sim. Existe algo que é uma dimensão completa. Ou eu comungo com a proposta do colégio, ou eu não comungo. Então essa relação ela é fundamental. E a terceira, numa sociedade onde a dimensão que veio depois das redes sociais, eu só existo se eu apareço. Eu costumo dizer que o mundo tem etapas, né? Penso, logo existo, a gente teve aquele momento de Descartes ali, depois veio a autoajuda, sinto, logo existo, e hoje apareço, logo existo. Só fazendo um parêntese aí nisso que o senhor falou, tem um amigo nosso que ele sempre fala assim, quando a gente tira foto juntos, ainda hoje estarás comigo no Facebook. Perfeito. E essa ideia a gente precisa ajudar os jovens a sair, utilizando a imagem do mito da caverna, sair desse espaço. Sim. E como é que a gente ajuda o jovem a sair desse espaço? Alimentando sonhos. A missão hoje do Colégio Marista é ajudar os jovens a sonhar. Numa juventude onde os meninos, existem poucas expectativas, nosso papel enquanto escola católica é ajudar esses jovens a sonhar. Muito bem. Pois é, né? E assim, às vezes a gente se perde, né? Acho que as mudanças mesmo na sociedade, de um modo geral, né, tem um impacto nisso, né? Até no próprio desenvolvimento da criança e dessa questão do sonho, como o senhor falou. E essa dimensão do sonho é tão importante porque não adianta a gente ter, e como a gente tem ranqueado primeiros lugares em vestibulares, em Enem, não é? Você pegar os últimos 10 anos, a gente tem sempre um bom posicionamento do Colégio Marista do Natal, com bons resultados, mas não adianta a gente ter bons resultados se a gente não ajuda o jovem a realizar seu projeto de vida. Verdade. Não é? Então, o Papa Francisco, quando se encontrou com os provinciais do mundo marista, ele dizia assim para os irmãos maristas: ajudem os jovens a olhar além. E aí ele
traz a dimensão mariana, a pedagogia de Maria, como esse elemento fundamental, não é? Para que a gente possa ser assertivo na ajuda dos jovens a construir seu projeto de vida. Pois é, e até nisso aí, a gente vê que a questão, né, do índice de ansiedade, né, dos jovens, isso acaba podando, né, essa questão do sonho, do jovem, ele pensar além, né, assim, do que é que ele quer para a vida dele, não é? Acho que essas questões também de ansiedade, né, da depressão, tudo isso vai influenciando nesse aspecto, né, dele não ver um futuro, né, digamos assim. A sensação que eu tenho é que a gente está o tempo todo correndo, né? Quando a gente tem a oportunidade no WhatsApp acelerar a fala do outro, eu vou me acostumando com essa ideia que o outro precisa estar sempre no meu ritmo. Sim. Não é? E essa dinâmica de aceleração afeta muito os nossos jovens. Antes de estar aqui com vocês, eu atendi um jovem. Eu já tinha um momento com ele para fazer algumas orientações e ele estava sonolento. Eu disse, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, irmão, meu tempo eu preciso organizar melhor. Né? E essa frase desse organizar melhor é uma forma de dizer para mim assim, ó, eu estou precisando de ajuda. Não é? A sonolência quer dizer que ele não está conseguindo manter um ritmo de vida saudável. Verdade. Né? Então, nosso papel, e você que nos escuta, né, você que nos assiste, enquanto veículo de evangelização, nós precisamos falar sobre a qualidade de vida. E Jesus tinha na sua pedagogia essa sensibilidade com seus discípulos. Ao mesmo tempo que ele alimentava as pessoas, que ele trazia as pessoas para perto, ele dispersava, porque ele sabia que a gente precisava ter uma qualidade de vida. Então, Jesus também vai dando sinais nessa perspectiva de que hoje a gente precisa estar atento a essa dimensão socioemocional, essa dimensão do equilíbrio. Sem dúvidas. Irmão André, para fechar aqui esse nosso bloco, o senhor já está há mais de 4 anos, né, na instituição, e nesse período, assim, que momentos, né, marcaram a sua história, né, marcaram a sua vida diante dessa realidade, né, de diretor de uma escola católica? Eu já tenho muita trajetória dentro da instituição, né, mas eu confesso que o amor que a família do Colégio Marista de Natal tem pela nossa instituição, ela é indescritível. As pessoas amam o nosso colégio. E teve uma aluna que hoje está no pré, ela disse assim, se eu pudesse definir o Marista, é mais do que uma escola, é uma experiência, não é? E nós temos muitas histórias bonitas, né? Olhar para trás, fazer um exercício de oração, né? E de autoavaliação, né? De alguns momentos de dizer assim, poxa, a gente poderia ter acertado mais, mas dizer assim, como Deus foi generoso com a nossa história, né? E aqui eu queria saudar todos os ex-colaboradores a partir de uma figura que é fundamental na nossa trajetória, a Tia Beth, uma mulher educadora que se tornou leiga marista e que fez a opção de viver o nosso carisma, que educou gerações. É impossível falar do jeito marista de ser no Rio Grande do Norte sem falar de Tia Beth. E você que nos escuta, que é marista, sabe dessa figura fantástica que a gente teve na história da nossa instituição. E eu quero saudar também todos os irmãos que passaram pela nossa escola, que esteve conosco também na missa quarta-feira passada, dos 95 anos, ex-diretores, na pessoa do irmão Getúlio. Irmão Getúlio não foi diretor e teve uma presença significativa. E eu gostaria de trazer um exemplo do irmão Getúlio. O irmão Getúlio, quando sabia que tinha um casal de alunos namorando, ele comprava um livrinho sobre namorar no jeito católico, ou namorar de acordo com os valores de Jesus Cristo. E ele fazia essa catequese. Então, agradecer a todas as pessoas que passaram pelo Marista e que estão no Marista hoje, nossos colaboradores, professores, que são mais de 400 colaboradores que nós temos hoje no Colégio Marista de Natal, e também a todos os irmãos que com sua vida, com seu exemplo, entregaram a missão de São Marcelino Champagnat em terras potiguares. Muito bem. Irmão André, o senhor vai continuar aqui com a gente e você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja, não sai da nossa sintonia, vamos a um rápido intervalo e já já a gente está de volta.
Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 6 de abril de 2025. Hoje estamos recebendo o irmão Luiz André, que é o diretor do Colégio Marista de Natal, instituição que está completando 95 anos de história aqui na nossa cidade. E antes da sequência aqui ao nosso último bloco, quero convidar você que nos acompanha a ser um evangelizador junto conosco. Entre em contato com o WhatsApp 991945772 e torne-se um associado do nosso Clube do Ouvinte. Para você que não sabe, o Clube do Ouvinte é o que mantém toda a nossa programação, que tem esse foco na religiosidade, na espiritualidade, né, levando até você conteúdos que inspiram e que evangelizam. Então, entre em contato conosco pelo 991945772 e associe-se ao Clube do Ouvinte. E agora sim, retomando aqui a nossa conversa com o irmão André, nesse terceiro bloco, irmão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as contribuições da escola, né, no campo da formação, né, dos alunos e também da comunidade local. O senhor já deu uma pincelada aí no segundo bloco, mas a gente pode aprofundar um pouquinho agora nesse terceiro bloco. Perfeito. Dizer da alegria de estar nesse espaço evangelizador, né? E que bom, essa rádio ela teve um papel desde o Vaticano II, né? Isso. Também educou, Isso né? mesmo. Muitas populações rurais, Verdade, né? Então, essa dimensão educacional une a rádio 91 com o Colégio Marista. Com certeza. Né? Então, as nossas histórias se cruzam Sem com a dúvidas. missão da educação católica no nosso estado. Eu costumo dizer que todo aluno marista e ex-aluno tem um carimbo no coração. E esse carimbo no coração é um carimbo de gente boa. Então, ao longo dos anos, esses 95 anos, nós entregamos na sociedade muitos alunos que trazem esse carimbo em seu coração de gente boa, contribuindo nas diversas dimensões da nossa sociedade. E aqui eu gostaria de agradecer a tantas famílias que acreditaram e que acreditam na educação marista como esse espaço de evangelização e de transformação social, seja nas diversas áreas, não é? Jurídica, médica, dono de casa, empresário, pessoas que hoje fazem o Rio Grande do Norte acontecer, passaram pela nossa escola e são pessoas de referência na nossa sociedade. Quantos paroquianos, líderes, né, de pastorais, também foram frutos dessa educação católica, dessa educação evangelizadora do Colégio Marista de Natal? Quantos padres, né, passaram? Quantos seminaristas tiveram seu espaço de lazer dentro do Colégio Marista de Natal, porque o Seminário São Pedro sempre solicita, né? Sempre solicitou o Colégio Marista de Natal para que os seus seminaristas tivessem um momento de lazer, de esporte, na piscina, no campo. Então essa relação com a sociedade, ela é muito importante. Nós já tivemos vários projetos sociais aqui no Rio Grande do Norte, Sim. não é? O Centro de Juventude, como espaço de protagonismo juvenil, o colégio, a Escola Noturna Champanhar, que trabalhava com o EJA, depois de uma perspectiva de ensino médio, colocando jovens da periferia dentro das universidades, das melhores universidades do nosso estado. Então essa relação de amor, de compromisso com as crianças e jovens do Rio Grande do Norte faz parte, está no nosso DNA enquanto Colégio Marista de Natal. Muito bem. E falando sobre projetos sociais, irmão André, hoje a escola tem iniciativas nesse campo? Eu sei que, inclusive, eu não sei se chega a ser social, né? Mas agora também nesse período tem a questão da Paixão de Cristo, né? Perfeito. Que é um evento que marca também o calendário, né, da escola. Nós nunca abandonamos a perspectiva da solidariedade, né? Hoje nós temos dentro da nossa escola alunos que são bolsistas e que estão ali, junto com todos os jovens, tendo seu conhecimento, avançando na sua dimensão pastoral, para que possam ser um virtuoso cidadão
como desejava São Marcelino Champagnat. Na nossa pastoral, a gente tem hoje um grupo chamado Voluntariado Marista, que atuam em obras sociais, em hospitais, desenvolvendo a dimensão da solidariedade e do voluntariado junto com os nossos jovens, não é? Então, essa dimensão social da construção de uma sociedade igualitária faz parte do nosso DNA. E dentro desse panorama dos 95, a gente tem o espetáculo da Paixão de Cristo, que já faz parte do calendário da sociedade, e esse ano vai acontecer mais uma vez no Teatro Riachuelo. É um espetáculo onde a gente oportuniza à sociedade e ao Colégio Marista de Natal esse mergulho na maior experiência humana que é a vida de Jesus Cristo. Sim. Então esse espaço é um espaço evangelizador em que a gente traz a dimensão da pessoa de Jesus Cristo como referência para nós e para a humanidade. Temos várias outras atividades, como a corrida, que é a segunda corrida de rua, Marista Night Run, que vai acontecer também este ano, é o segundo ano que a gente está realizando, como forma de celebrar. Nós teremos várias atividades dentro desse calendário dos 95 anos para celebrar esse marco na história da educação do Rio Grande do Norte. Muito bem. A Paixão de Cristo vai ser que dia? O senhor já tem essa data? Tenho, vou pedir ajuda aqui aos universos. 14 de abril. Muito 14 bem. de abril, né, no Teatro Riachuelo, às 19 horas, o espetáculo, que temos mais de 200 alunos apresentando esse espetáculo. Muito né? bem, legal. Na última quarta-feira teve um momento, né, marcante assim, da comemoração dos 95 anos, né, celebração da missa, e aí se o senhor puder adiantar também alguma outra programação que vai Perfeito. marcar esse calendário. Eu digo que a missa, ela é o ato principal desta comemoração. É no altar, na patena do Senhor, que a gente coloca toda essa história. Porque tornar Jesus Cristo conhecido e amado é a nossa missão, e é na Eucaristia que a gente desejou celebrar esse momento. Então, com a presença do nosso arcebispo Dom João, com a presença de mais de 16 irmãos de todas as comunidades aqui do entorno do Rio Grande do Norte, se fizeram presente para agradecer a Deus por essa linda história. Tivemos presença de ex-alunos, ex-colaboradores, colaboradores que estão no colégio fazendo essa história acontecer. Então, para nós foi um marco, momento emocionante de agradecer a Deus por esse momento tão rico na história da nossa congregação. É impossível pensar a vida marista do mundo sem fazer um mergulho na história dos maristas em terras potiguares. Muito bem. E aí, durante o ano, outras atividades vão marcar, não é? Teremos momento junto à Assembleia dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, e atividades que irão envolver todas as famílias ao longo do ano dentro do Colégio Marista de Natal. Muito bem. A gente já está se encaminhando para o encerramento do programa, mas antes da gente se despedir, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é que tem planejado aí para o futuro. O senhor já vislumbra coisas, iniciativas para os próximos anos? Nós estamos em conselho provincial e também conselho administrativo. Nós temos uma notícia que em breve a gente vai comunicar, e eu garanto a vocês que a Rádio 91 FM vai ser a primeira a anunciar essa grande novidade que a gente tem enquanto maristas para o Rio Grande do Norte. Mas a gente está guardando no coração. Essa semana a gente tem esse discernimento, né, do Conselho de Administração da província, mas são histórias, são momentos que irão marcar esses 95 anos do Colégio Marista. E dizer também ao jovem que me assiste, que me escuta, se você sente o desejo, né, de seguir a Jesus Cristo de uma outra forma, venha ser marista. Venha seguir Jesus Cristo por meio do nosso carisma, tornando ele conhecido e amado do jeito de Maria. Procure os irmãos e a pastoral no Colégio Marista de Natal e venha fazer esse discernimento vocacional junto com a gente, no nosso grupo vocacional. E a gente tem vocações maristas do Rio Grande do Norte, né? Homens que deram seu sim e que são frutos da nossa terra. E eu queria dizer uma coisa interessante. A nossa primeira casa ela foi construída na França, na L'Hermitage. E hoje nós temos um irmão do Rio Grande do Norte, né? Que mora nesta casa
garantindo a história e o carisma de São Marcelino de Sampaio. Que legal. Então, irmão Rafael, que é de Tangará, Eita, hoje está terra de Dom morando, Jaime. né, pois é, está morando na França, em L'Hermitage, nesse espaço onde pulsa, onde tudo começou enquanto maristas. Que legal. Aproveitando que o senhor falou sobre isso, irmão André, o jovem que desejar, né, realmente seguir esse carisma, existem encontros vocacionais aqui ou vocês encaminham para uma outra localidade? Nós vamos começar no mês de abril o núcleo vocacional, né? São encontros que acontecem quinzenalmente e a gente faz todo um processo formativo e esse processo de discernimento com os jovens, tanto para as meninas Sim. quanto para os meninos. Então é um grupo misto que ajuda o jovem a pensar o seu projeto de vida. Então procure a gente na pastoral, a gente nas redes sociais do colégio, a gente também vai fazer a divulgação do nosso núcleo vocacional. E você, jovem, que está aí pensando em fazer uma experiência de discernimento, venha para a Família Marista que a gente vai ajudar você neste processo. Muito bem. Irmão Luiz André, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja, né? Foi uma conversa assim, maravilhosa, né? Poder conhecer um pouco mais sobre a instituição, também falar sobre educação, né? Que é um tema sempre muito pertinente. E a gente deixa aqui o espaço para o senhor transmitir alguma mensagem ou queira acrescentar algo mais que a gente não abordou aqui no programa. Que bom. Primeiro agradecer por estar nesse espaço sagrado da rádio. A gente sabe o bem que ela fez e faz ao povo potiguar, não é? Então, muito obrigado por abrir esse espaço de evangelização para a gente falar um pouco da nossa trajetória, do nosso jeito marista de ser e dizer que nós somos muito felizes pelo acolhimento que o povo potiguar tem pelo nosso carisma e pela nossa missão e pelo nosso colégio marista de Natal, o famoso Colégio Santo Antônio. Muito bem. Mais uma vez, obrigada pela participação, irmão André. E eu até recebi aqui uma informação dos universitários. Perfeito. Que a Paixão de Cristo vai ser no dia 16 de abril, a Paixão de Cristo do Colégio Marista, 16 de abril às 7 da noite, lá no Teatro Riachuelo. Então, quem quiser mais informações, né, irmão? Só acessar aí as redes sociais da escola. E a gente está ali divulgando muito e dizer bem. Que eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de dialogar com vocês. Que Deus continue abençoando e a gente reza um pelo outro, tá? Com certeza, é verdade. E aproveitando, a Paixão de Cristo vai ser mesmo no período da Semana Santa, né? Já isso. Inserido todos nesse sentimento, né? Então, mais uma vez, obrigada pela participação, irmão André, aqui no nosso programa. Desejamos a você, também agradecemos a sua audiência e desejamos a você um ótimo domingo. Lembrando que assim que terminar o nosso programa, tem início a celebração da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Lembrar também de você baixar o nosso aplicativo, é gratuito, tanto para Android quanto iOS. Só buscar aí por Rural de Natal FM na Google Play ou na App Store, baixar e ter sempre a nossa programação aí na palma da sua mão. Lembrando também que no próximo domingo a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja aqui na Rural de Natal FM. Um ótimo domingo para você e para sua família. Fique com Deus e na sintonia da Rádio da Família. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a Rádio da Família, o som do coração.